em 1959, na Grã-Bretanha, começou-se a comemorar, tem coisa que acontece, tira a nossa... 1549. Em 1549, começou-se a comemorar na Grã-Bretanha o Dia da Bíblia. Tem muito tempo, não tem? 1549. O Brasil estava recém-descoberto. E esse Dia da Bíblia, hoje é comemorado em mais de 60 países do mundo. Mais de 60 países do mundo hoje comemora-se o Dia da Bíblia. Só para você ter uma noção, em 1850 começou-se a comemorar pelos missionários que vieram para cá no Brasil. E a Sociedade Bíblica do Brasil lança a primeira Bíblia em 1949. Hoje a Sociedade Bíblica do Brasil já presente em quase 120 países, atendendo principalmente pessoas cegas. Elas têm uma Bíblia que elas leem. Se você vê o tamanho da Bíblia, mas o cego que não tem a visão, ele pode ler. Ela tem a Bíblia, e aqui se eu ficar falando, a Bíblia ela se tornou o livro mais lido. É o livro que é pregado pelo povo de Deus. Nós evangélicos, povo de Deus, que viemos então a zelar dessa palavra, nós cremos que a Bíblia ela não está sujeita à igreja. Nós cremos que a igreja está sujeita à Bíblia. Isso é muito importante. Porque se aqui houvesse um teólogo de uma corrente contrária, ele pensa diferente. E o que o pregador, todo domingo, quando pega uma Bíblia, não querendo falar daqueles sermões tradicionais do dia da Bíblia, eu então fiquei à procura disso aqui, Eclesiastes 12, né? O versículo 10, porque não é aqui que eu vou pregar. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escreveu com retidão, palavras de verdade. A palavra dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. Ademais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros, porém o muito estudo enfada a carne. Por isso então aqui está a base para um pregador. Depois disso ele monta sermão, e ele monta sermão expositivo, monta sermãos, e ele aprende, e ele a vida toda. A exemplo dessa semana, esse já é o 4º sermão que eu vou pregar. Essa semana eu vou pregar um sermão em Ponte Branca, para mais de 350 pessoas esperado. É um pregador. Ele vai ter que fazer isso aqui. Mas hoje, no dia da Bíblia, eu quero pregar um sermão diferente. Eu queria pregar com você sobre um tema. É bom ter esperança, porque a Bíblia é o livro da esperança. Pega a Bíblia aí então em Lamentações, capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 26. Porque depois de ler, você, ao sentar, não fecha esse livro. Fique aberto nesse lugar. Lamentações, capítulo 3, versículo 18 até o versículo 26. Porque, irmãos, preparamos um sermão mais uma vez, e honrando a essa palavra, porque é uma palavra que tem que ser pregada com toda a dedicação, com toda a fineza, com todo o cuidado, com todo o zelo, porque o que essa palavra é capaz de fazer na vida das pessoas, e eu sei o que é capaz. Portanto, ela já fez minha vida, vai fazer mais uma vez na sua vida, em nome de Jesus, amém? Olhe bem, Lamentações vem depois de Jeremias. Por quê? Porque Jeremias é quem escreveu Lamentações. Jeremias está lamentando por um quadro existencial em sua época, lá no tempo do povo de Israel. Jeremias é um profeta chorão, e ele vai chorar por esse quadro, mas ele está chorando porque tem motivos, ele está chorando porque a situação requer, e as emoções dele, ele não retém, ele extravasa todas elas, mas extravasa diante da pessoa certa, diante de Deus. Diz a palavra do Senhor, Lamentações capítulo 3, versículo 18: Então disse eu,
já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Pereceu, parece que acabou, né? Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, porque todo ele por dentro está se sentindo absinto e do fel. Minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor foram as causas e são e sempre será de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Para a alma que busca, bom é ter esperança, aguardando em silêncio a salvação do Senhor. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz aí: bom é ter esperança. Bom é ter esperança. Senta aí então, porque ele quer fortalecer isso em sua mente. Meus irmãos, primeiramente, antes de pregar, toda vez quando a gente lê um texto do Velho Testamento, nós temos que nos localizarmos, nós temos que nos centralizarmos no que está acontecendo, o que está em volta do acontecimento, o que ocorreu antes e o que ocorreu depois. Aqui o povo de Israel já está na terra, já está então na Canaã, já está ali onde Deus os colocou. É um lugar que quem levou-os para ali foi Deus. Quem preparou aquele lugar foi Deus. Quem abençoou eles foi Deus. Então eles estão ali porque é plano de Deus. E eles ali agora estão vivendo. Mas para que eles permanecessem ali, havia alguns requisitos. Havia então algumas coisas que eles tinham que observar. E eles não observaram, eles não então guardaram, eles foram então fazendo. E tudo começa abrindo concessões. E aí então chega ao ponto em que agora o limite, e agora toda a paciência, e tudo vai se esgotando, e Deus vai levantando profetas para avisá-los. Levantou, e o último profeta é o anterior, Jeremias. E Jeremias levanta e diz: olha, Deus tem me falado que se vocês não melhorarem, e agora eles serão levados para a Babilônia, não para o Egito, e agora eles vão ficar 70 anos lá. E nesse processo, o que acontece? Jeremias chora, mas porque Jeremias está trazendo uma palavra dura, uma palavra incisiva, uma palavra ali de verdade. Ele é colocado no poço, ele é feito isso, é feito aquilo com aquele, pensando que ele ia mudar de opinião, mudar de ideia, mudar a sua mensagem. Mas ele não ia mudar de opinião, ele não ia mudar de ideia, não ia mudar a sua mensagem, porque a sua mensagem era a verdade, é a mensagem que ele recebeu do alto, é a mensagem de Deus. Para aquele povo, para aquela época, para aquela situação que eles estavam atravessando. E agora então, tudo agora ali vai se discorrendo. E agora surge em meio a esse quadro, aonde não há esperança, aonde agora imagine essa cidade sendo invadida, essa cidade sendo toda devastada, as nossas casas sendo toda devastada, e o pior, nós sendo levados agora para um lugar. Jeremias está dizendo: acabou a esperança, não há mais esperança. Jeremias chega ao ponto de dizer: eu queria ser o profeta, ter entregado essa palavra, mas eu não queria nem estar aqui na terra nesses dias para ver, porque eu vi antecipadamente e vi hoje o que está acontecendo. Então agora Deus está agora vendo a condição do seu profeta, e o seu profeta está entregando essa palavra. Por isso você vai no livro de Lamentações, no capítulo 1, do versículo
capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, ele narra essa situação de dor, essa situação de aviso, essa situação de alerta. E agora então, ele surge agora, e ele nessa lamentação, a primeira coisa, ele chora em voz alta. O profeta chora. Por quê? Porque ele viu agora então o maior símbolo para eles. O templo havia sido destruído. Era o símbolo da fé. E o que está tomando agora aí, quando a gente lê em Lamentações capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3? Eles veem então a dor. Eles veem a incerteza. Eles veem o medo. Eles veem a angústia. Tudo isso começava, dominavam a mente e o coração daqueles homens. Como então, ali agora eles estão vivendo um momento de dor. E você pode ver aí, quando agora eles estão vivendo isso, meus irmãos, essa situação, essas situações em nossas vidas, que se assemelham a esses acontecimentos, todo dia, toda pessoa pode passar. E temos que reconhecermos que nós também podemos ser os causadores dela. Algumas delas podem ter sido causadas por pessoas externas. Algumas delas podem ter sido causadas então por decisões erradas que tomamos. E algumas delas é causada também porque somos pecadores. Mas agora, irmão, há situações em nossas vidas quando se assemelha. Nós ficamos decepcionados, desolados, sem esperança de nenhum futuro. E num quadro de dor, de sofrimento, de derrota. É aqui que Deus faz erguer a voz do profeta com uma palavra de esperança. Quem pode entender o quadro agora aqui em nome de Jesus? É aqui nesse quadro que Deus levanta o profeta com uma palavra de esperança. Nós precisamos que Deus levante nessa cidade, levante nesse estado, levante nessa nação profetas e homens de Deus com uma palavra como Jeremias, com uma palavra de esperança em nome de Jesus. Por quê? As pessoas estão tendo esperanças em homens. As pessoas estão tendo esperanças então em instituição. As pessoas estão tendo esperanças então em diplomas. As pessoas estão tendo esperança então nos seus cursos. As pessoas estão tendo esperança. Mas a verdadeira esperança, ela começa agora. Bom é ter esperança no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como água, se levantarão e não se cansarão e nem se fadigarão em nome de Jesus. Jeremias vai trazer essa palavra e eu quero ser essa voz profética aqui hoje. Você vai continuar com a sua Bíblia aberta agora, nesse sermão expositivo textual, para você poder acompanhar no texto aí. A primeira coisa, Jeremias está dizendo, uma esperança renovada. Quando orava e dizia, Deus, essa mensagem não é para a igreja, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para minha família, essa mensagem, antes de ser para você, privilegiado, o Senhor me trouxe a minha vida em nome de Jesus. Por isso receba como eu a recebi. Portanto, o que foi? Olha aí agora o versículo 22. A primeira coisa para entender é que as misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor foram e são as causas de não sermos consumidos. Eu aprendi, meu irmão, que aquele que busca refúgio na misericórdia de Deus fortalece na sua justiça, porque isso tem a ver com a sua natureza divina, e a sua natureza é Ele mesmo, o amor. Então Deus é amor. Um grande pregador, Jonathan Preston, disse então, Deus é rico em misericórdia, abundante então em verdade. Porque ele comparou a misericórdia do Senhor como se olhasse para todas as águas dos mares, todas as águas dos rios, e você consegue olhar. Quem aqui já foi na praia e olhou para o mar? E eu quero te dizer, tem mais misericórdia do Senhor para a tua vida no mundo do que toda a água que tem no mar, em nome de Jesus. É isso que esse homem disse e eu aproveitei para a minha vida. Tem mais misericórdia de Deus para a minha vida do que toda a água que tem no mar, nos oceanos e em todos os rios, em nome de Jesus.
Por isso eu pude entender, porque eu entendo o que o salmista diz no Salmo 37, versículo 5. Fui moço, agora estou na meia idade, eu vou chegar lá então, a melhor idade, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência vai precisar mendigar pão, porque Deus, pela sua misericórdia, sempre supriu a casa dos que os temem. Por isso é Deus, quando então Deus criou o homem, ele teve 3 conselheiros. Ele teve como conselheiro a justiça, ele teve conselheiro a sabedoria, e o terceiro conselheiro foi a misericórdia. Estava in situ nele mesmo, era dele, esses 3, a justiça, então a sabedoria e a misericórdia. Sabe por quê? Desde a criação nós somos fruto da misericórdia do Senhor. Fomos criados porque a misericórdia já estava ali. Nós somos então a imagem e semelhança de Deus. É por isso que uma posição honrosa nos é elevada, e é nessa posição que Deus nos sustenta. É nessa posição que Deus concede uma esperança e renova os meus sonhos e os seus, renova os nossos desejos guardados no mais profundo do nosso coração. Ele te trouxe aqui para tirar desse esconderijo agora e colocar aqui diante dele, para que ele venha. Porque o homem pode ter desejo no seu coração, pode, pastor, mas em conformidade com a vontade de Deus, a Bíblia diz, ele realizará todos os desejos do seu coração, em nome de Jesus. Por isso, meu irmão, é nessa posição que eu creio. Por isso eu olho lá para o Salmo 103, do 8 ao 14, quando relata a dimensão dessa altura, dessa profundidade, dessa largura da misericórdia de Deus. E eu não consigo medir a altura. Sabe por quê? O próprio sistema, a ciência já diz isso. Quantos anos, 1000 luz nós estamos distante aonde nós pudéssemos chegar, e aí não chegaríamos. Não tem como medir a misericórdia. Peraí, se você mergulhar, qual a profundidade da terra? Porque o céu está para cima, o inferno está para baixo. Você não consegue a profundidade. Então você também não conseguirá medir então, nesse momento, nem a altura, nem a dimensão. Você não conseguirá. Até porque nossos braços é tão curto, né? Até onde nosso braço pode chegar? O que nós podemos alcançar? Mas eu estou te dizendo de algo de Deus. E o salmista disse isso. Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. Quando o Oriente está longe do Ocidente, tem ele afastado de nós nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele, o Senhor, conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. E eu paro diante desse versículo do Salmo então 103, do 8 até o 14, e aí eu não paro, e eu vou até o 17, e eu entendo que a sua misericórdia é de geração em geração, e alcança até 1000 gerações. Então entendo que grande, porque o amor do Senhor é de eternidade a eternidade, não tem fim, não se esgota, não fica em falta. Não é como um produto de supermercado na Venezuela que está tudo faltando. Não é como especulação financeira nas bolsas de valor, que uma pessoa é rica, faz uma aplicação e amanhã perde tudo. Não é como empréstimo bancário que só aumenta e parece que vira uma montanha. Não é. Ela se renova a cada manhã. Olha aí o versículo 23. Novas são a cada manhã a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor, quando amanheceu o domingo do dia de hoje, ela estava em minha vida e na tua vida. Ela estará de novo amanhã em nome de Jesus.
É isso que ele está dizendo. Por isso, meu irmão, eu olho para a palavra e eu tenho essa certeza que eu vou ter agora aqui, a partir de agora, uma esperança renovada. Pela longanimidade do Senhor, é impossível ser medida, não tem fim. O homem, somos às vezes dirigidos impiedosamente. Queremos exercer justiça com nossas compreensões humanas e achamos que somos capazes. É o achismo do homem ver a situação e já ter solução. E dizer, eu já sei o que fazer. Mas Deus para e diz não. Porque o homem logo vai desejar. Ele vai desejar a punição no lugar de perdão. Então ele vai ferir, então muitas vezes, aqueles que já estão machucados, que precisam de um bálsamo. Por isso a Bíblia afirma que Jesus não esmaga a cana quebrada, ou quebrantada já, e nem apaga então a mecha que ainda fumega, porque ainda há esperança, porque ainda está fumegando ali. Por isso as pessoas, as vidas, as almas são tratadas sim pelo Senhor muitas vezes com disciplina, mas uma disciplina com amor, com compaixão, com zelo e com proteção. Jesus sempre tratou as pessoas sem machucá-las, sem poder então feri-las, e mostrando que ainda havia esperança com o carinho que ele atribuía a elas. Quando a gente fica aqui então todo dia olhando Mateus, Marcos, Lucas e João, e a gente ainda consegue ler um pouco do livro de Atos, a gente quer ler a Bíblia toda em 2018, mas a gente vai lá e quer ler de novo Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente quer ler de novo, mas é porque ali está o tratamento de Deus para comigo, e a gente vê como Deus é bom. E aí então eu tirei uma cena, aqueles homens arrastando uma mulher, pegando ela no meio da multidão e jogando aquela mulher aos pés de Jesus. Toma aí, profeta, toma aí, sacerdote, toma aí, curadeiro, toma aí. E vai falando daquele jeito, joga aquela mulher aos pés de Jesus. Trataram-na como uma mulher descartável, como um ser que não tinha mais valor, e a única solução para aquele ser, matá-la. E já estão prontos até com as armas na mão. E agora então Jesus se compadece dela com misericórdia. Sabe por quê? Houve quebrantamento naquela mulher. E ele olha, Jesus não expõe ali no diálogo aquela mulher ao ridículo. Jesus não levantou o dedo para acusá-la. Jesus, ele agora havia então notado que ela havia fracassado, mas apresentou-se com um espírito contrito e quebrantado, para receber de Jesus o perdão e a misericórdia. Porque olhe bem o que Jesus Cristo disse, a verdade está nos detalhes do texto de João 8, do 10 e 11. Olha só o detalhe. Então ergueu Jesus e olhou, e não vendo a ninguém, acabou, não tem mais, senão a mulher. Agora sim eu vou falar com ela. Perguntou-lhe, mulher, onde estão os que te acusam? E ela diz, ninguém, não tem mais ninguém aqui. E ele diz, ninguém te condenou? Respondeu ela, Senhor, disse-lhe, nem... Não. Então ele te diz, então eu também não te condeno, vai, mas não peques mais. Jesus está respondendo, e ela respondendo a Jesus, ninguém, Senhor. Que palavra, hein? Ela não disse mais como eles diziam de Jesus, ela diz como um Senhor. E naquele momento, então Jesus disse, nem eu te condeno, vai, porque ainda há esperança. Eu pensei no Salmo 34, versículo 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os que têm um espírito abatido. Eu pensei no Salmo 147, 3, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Eu pensei no Salmo 173, 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém?
Eu creio numa esperança renovada. Eu creio que Deus renova a esperança em nome de Jesus. Mas por que, pastor? Ele renova pela disposição que ele tem em abençoar. Ele olha para a pessoa e diz: eu estou disposto a abençoar. Ele olha para você, olha para mim e diz: eu estou disposto a te abençoar. Vamos fazer um negócio? Agora ele está olhando e ele está disposto. Essa é a nossa abençoada esperança diante dos desencaminhados da vida. Deus está sempre disposto em nos abençoar. O grande pregador Peijano disse que a esperança não é para o céu, mas é para a terra. Porque no paraíso não há esperança. No paraíso, quando chegarmos lá, já possuímos tudo. No paraíso, não vamos precisar da paz que pregamos aqui quinta-feira. Quem estava aqui saiu se deliciando, transbordando, alegre no que ia embora. Quer uma paz, porque não vamos precisar. Lá já ele está lá. No paraíso, não vamos precisar de esperança. Esperança você precisa aqui na terra. E aí então, a esperança é para este tempo, enquanto estamos aqui. Conforme disse Isaías no capítulo 59:1, certamente que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos, para que não possa ouvir. Porque eu aprendo todo dia que Deus tem prazer em abençoar, em estender sua mão para renovar. Renovar o que, pastor? Renovar 7 coisas. Renovar o seu coração, renovar a nossa alegria. Vimos terça-feira lá no culto. Renovar a nossa fé, renovar a nossa vida, renovar a nossa família, renovar a nossa confiança. Deus tem uma medida especial de renovação para a vida dos que vêm ao culto e quer ser renovado por Ele em nome de Jesus. Ele tem uma esperança. Por isso, direi a minha casa e dentro dos meus muros um lugar um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno. Essa esperança renovada do Senhor é uma esperança eterna, é uma medida sem fim, é uma esperança inesgotável, é uma esperança que atravessa a eternidade e começa aqui e agora. O primeiro homem que conseguiu subir ao maior monte, o Monte Everest, um monte muito alto, 8.850 metros. Ele é a primeira vez que ele foi subir esse monte. Preste atenção no que aconteceu. Sabe o que aconteceu quando ele foi subir esse monte pela primeira vez? Ele fracassou logo na subida. Mas ninguém tinha tentado. E ele foi convidado para fazer uma palestra na escola. E quando ele chegou lá na escola para fazer a palestra, o povo igual nós estamos aqui, ele aqui, de frente colocaram um cartaz, um banner, alguma coisa, foto do Monte Everest. Ele falou: pega esse monte e põe ele aqui. Se fizeram alguém com aquele propósito de afrontá-lo, ele olhou para o Monte Everest e ele disse: dessa vez você me derrotou, Monte Everest, mas eu tenho uma coisa para dizer para você, Monte Everest: você não vai mais crescer, e eu vou continuar crescendo em nome de Jesus. Ele olhou para o desafio da vida dele e disse para o monte do qual eles colocavam: você não vai mais subir, mas eu ainda vou subir em nome de Jesus em você. Passado um ano, ele foi o primeiro homem a subir e escalar o Monte Everest. Sabe por quê? Porque as montanhas da desesperança, elas são muito grandes, e muitas vezes elas são postas diante de nós. Há montanhas que o inimigo põe, o inimigo das nossas almas, e ele levanta para que então
pararem, para que então mostrar e dizer elas são intransponíveis. Você não é capaz, desiste disso, isso não é para você, isso não é para a tua vida, mas o Senhor te trouxe aqui agora, e não importa o tamanho e a altura desse monte, o Senhor é contigo, e Ele traz esperança em nome de Jesus. Pode pôr na tua frente aí agora o que foi a causa da tua desesperança, porque Ele está contigo em nome de Jesus. Por isso, entretanto, temos que ter nossa disposição. A mão estendida é a primeira coisa do Senhor. Para quê? Para derrotar então essas aflições que prenunciam a nossa derrota, que nos assustam. Elas então estão aí, mas a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida. Ela nos sustenta, ela nos conduz em triunfo, e ela nos fará vencer, porque a mão do Senhor está estendida. Por isso, meus irmãos, à disposição do Senhor em nos abençoar. Quando olhamos para essas montanhas, sabemos que elas não vão crescer mais, mas nós vamos crescer pelo poder de Deus e vencê-las. Por isso, meus irmãos, eu vou correr, porque eu pensei em Isaías 40, 28 e 29. Eu pensei em Hebreus 6, versículo 13. Por quê? Porque a esperança renova como âncora da nossa alma. Mas eu vou correr. Sabe por quê? A esperança do Senhor se renova. Porque a esperança do Senhor, ela é a fidelidade de Deus. Grande é a tua fidelidade. Olha agora a parte B do versículo. Você viu a parte A. A parte B diz: grande é a fidelidade do Senhor. Grande é a fidelidade, é reconhecida pelos profetas. Deuteronômio 7:9: saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações ao que o amam e guardam seu mandamento. Pastor Hernandes Dias Lopes disse no seu livro 4 Homens e um Destino, ele registra o seguinte: eu li esse livro recentemente, indico esse livro. Eu pude tirar dele a seguinte coisa: a doutrina da providência divina nos mostra que Deus é soberano e que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Deus sabe pôr na medida certa. O que é isso, pastor? Deus ainda continua transformando vales em mananciais, desertos em pomares, noites escuras então em dias e manhãs cheios de luz, vidas esmagadas pelo sofrimento em troféu de então generosidade da sua graça. O maior exemplo que eu tenho é na vida de José. Sabe por quê, irmãos? Ele foi um homem fiel a seus pais, ele foi fiel aos seus superiores, ele foi fiel a Deus, ele foi fiel na adversidade, ele foi fiel na prosperidade na casa de Potifar. Ele viu Deus transformar suas tragédias em triunfo. Ele viu o mais próximo, porque ele no Velho Testamento é o mais próximo tipo de Jesus. Não tem nessa Bíblia toda aqui um tipo de Jesus tão próximo, igual José. Por quê, pastor? Ele foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus também foi. Ele desceu ao Egito em tempos de prova, Jesus em Gênesis, Apocalipse capítulo 12, também ali não havia então, por causa dos o que estava acontecendo na sua nação, e ali então, para não ser descoberto, José e Maria levou o menino para aquele período de mais de 1000 dias. Ele foi perseguido injustamente, abandonado pelo amigo, exaltado depois da aflição, mas ele é o salvador do seu povo. Então ele é realmente um tipo de Jesus. Quando fiz isso aqui, eu poderia continuar. E aí o livro de Atos, capítulo 7, versículo 9 e 10 reconhece isso. Quando diz: os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Deus é contigo. Deus é contigo. Versículo 10: a intervenção de Deus por nós, e livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça, sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e sobre a tua casa. Me lembro bem o dia quando o Senhor me dava uma mensagem sobre isso, mas lá em Gênesis, quando foram ver José de novo, disse: ele está vivo
e é governador. Essa já passou, essa aqui agora é a de hoje. Sabe por quê? A vida de José foi constituída pelas marcas da exaltação, da humilhação. Sabe por quê? Dos altos e baixos. Eu quando pensava nisso aqui, eu pensava assim: é a nossa vida, irmão. A nossa vida é assim, é luz e sombra, alegria e choro, festa e luto, saúde e doença, perdas e ganhos, celebração e lamento, dias claros e dias tenebrosos, algumas vezes esperança e medo, alívio e dor. Olhando pelas perspectivas de Deus, cruzaremos os vales sombrios e escuros da vida, e passaremos e poderemos escrever como o apóstolo Paulo em Filipenses 4:13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho aprendido a olhar para esse texto e ver o que Jeremias está dizendo em meio àquela situação. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Porque eu aprendo em José tantas lições que aqui não teria nem como. A providência triunfante de Deus, a sua fidelidade. Sabe por quê? O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. É perfeito. Está faltando alguma coisa? Está um momento de bonança? Está escuro? Está de dia? Está alguma coisa que você não entendeu? Deus te trouxe aqui para te dizer: Ele tem esperança para a tua vida. Ele tem esperança para a tua vida. Ele trouxe aqui porque bom é ter esperança. No dia da Bíblia, Ele quer renovar isso. Ele já nos destinou para uma glória, para o céu, uma morada eterna. Então aqui na terra nós continuaremos. Nossa tribulação é certa, mas nossa vitória sobre ela vai ser segura. A tempestade passará, o sol voltará a brilhar. Deus está escrevendo a história da minha e da sua vida, porque Ele tem uma fidelidade. Uma vez, numa fazenda, um homem andando, tinha uma das galinhas que ele mais gostava no meio do seu galinheiro. Mas tinha um morcego, e esse morcego, ele ia nas galinhas e chupava o sangue e matava. E ele fez isso com aquela galinha daquele homem. E quando ele viu aquilo dali, por cima onde o morcego fez aquela execução, estava seco. Quando ele levantou a galinha, por baixo dela estava todos os seus pintinhos. Você consegue imaginar? O inimigo ali na cruz. Houve trevas e sombras, relâmpagos e trovões. Todo o sangue de Jesus Cristo sendo tirado pelo morcego do pecado, pelo mal que é a humanidade. Mas debaixo estávamos nós, protegidos, guardados. Não importa o que está acontecendo, Deus está contigo. Talvez você entrou aqui dizendo, versículo 18 até o 21. Fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos terminar. Lamentações 3. Talvez porque você estava numa situação igual a eles. E lá em Lamentações, capítulo 3, do versículo 18 ao 21, era um quadro de chegada à presença do Senhor. Mas o quadro de saída da presença do Senhor é o 22 até o 26. Talvez uma pessoa pode entrar no culto nessa condição. Lamentações 3, do 18 ao 21. Mas se ela está aqui, crê que Deus está nesse lugar, ela sai daqui do versículo 22 ao 26. Olhe bem, vamos ler junto? Então disse eu: já mereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do véu. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso que recordarei o meu coração. Sabe o que
Pega lá, para aqui no 21. Isso aqui foi Jesus, quando chegou a hora que ele esvaziou-se completamente da sua forma de Deus, como ele toma a forma de homem, como nós aprendemos aqui esses dias, que ele agora já não era mais o grande eu sou, mas ele era o sou eu, humano, tomando a nossa humanidade e levando sobre si todas as nossas dores, para que o castigo que caía sobre ele nos trouxesse a paz, para que agora, por essa mensagem que aponta para as suas pisaduras, você possa ser sarado em nome de Jesus, para que eu e você possamos entender que se foi rejeição, ele foi rejeitado. Se foi então dor, ele sofreu a maior dor. Se foi então o que foi, ele já passou por nós, para que agora, através de Cristo Jesus, o seu sacrifício, possamos ter a esperança de hoje e a esperança da vida eterna. Então coloca agora o 22, e aí a gente pode ler, aleluia! Mais um! 23! Oh, Jeová! Mais! Termina, vai! Mais um! E o 26, vamos terminar. Talvez você saudou o irmão no início e disse: isso bom é ter esperança, mas não estava tão bom. Mas agora eu creio que já está bom em nome de Jesus, porque é bom ter esperança, porque os que esperam no Senhor esperam na pessoa certa. É nele que eu estou esperando, é nele, e é por ele, e é para ele são todas as coisas, porque sem ele nada do que foi feito teria sido feito, porque é ele quem constituiu, é ele quem dissolve, é ele quem destrói, é ele quem reconstrói, é ele quem levanta, é ele quem abate, é ele quem dá graça, é ele quem tem misericórdia, é ele quem renova, é ele quem olha e diz: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Eu não vim aqui a pregar um sermão no dia da Bíblia, um sermão teológico podia preparar, um sermão cheio de filosofia, um sermão cheio de conhecimento para te nutrir e encher. Mas eu li lá em Eclesiastes: isso é então crinfado, isso crinfado na carne. Mas tem uma coisa, o Senhor me trouxe e te trouxe aqui hoje para te dar uma palavra de esperança. Por que, pastor? Porque talvez você entrou em janeiro do início desse ano e entrou com tudo. Está chegando a linha final de 2018. E o que aconteceu? Aí foi tirando o menino, foi as forças sendo. Mas o Senhor já começou a te dizer que Ele está renovando a tua esperança e a tua força para 2019 aqui nesse culto, em nome de Jesus. Só tem uma coisa que eu não vou: se Jesus voltar, aí eu e você vamos embora. Mas eu estou pregando para você, tem esperança para 2019. Você entendeu isso aqui? Você pode entender? Então pense naquele Monte Everest, 8.850 metros. O homem foi lá e chamaram ele porque ele tentou, né? Para falar numa escola. E ele chega lá, os caras colocam, não sei com que intenção, boa má. E ele olha para o monte e diz: você vai continuar do mesmo tamanho. E sabia que ele está até diminuindo. Mas tem uma coisa: eu vou continuar crescendo. Qual é o monte que está diante de você? Você vai subir em nome de Jesus. Você vai vencer em nome de Jesus.
Porque essa palavra do Senhor não é minha, é a palavra do Altíssimo, é a palavra do Eterno. Porque quando Ele morreu, Ele te guardou debaixo. Você já estava lá na cruz, você estava lá quando o morcego da morte chupou o sangue do Cordeiro. Mas Ele teve que devolver, porque quando Ele ressuscitou, Ele vai até as profundezas do abismo, prega o espírito em prisão e ressuscita e entra na glória e leva o sangue para o Pai e diz: Pai, aqui está o sangue de quem nunca pecou. Quando agora o Robson Coelho da Silva, lá naquele ano de 1882, numa quarta-feira, me confessar como o único e suficiente Salvador, o Senhor pode pegar o meu sangue e lavá-lo de todo pecado. Lá naquele dia, hoje, quando você confessa, o sangue dele está lá no céu. Essa terra não tem o sangue de Jesus nela. Ele recolheu todo o seu sangue e entregou para o Pai e disse: Pai, tem gente ali agora que está precisando dessa misericórdia, está precisando dessa graça, está precisando desse favor divino, está precisando desse socorro, está precisando desse alento, está precisando dessa confiança, está precisando, ó Pai, porque lá fora tudo fez o contrário com a vida dessa pessoa, mas eu inverto tudo a partir de agora. Está na presença do Senhor, é isso. Conversão é isso. Porque tem um besterol por aí sendo pregado, baseado no livro de João, quando diz lá, fora do seu contexto, isso é um pretexto. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Hoje eu ensinei na EBD. Convencer, a pessoa fica convencido. Mas o convertido é o que começa a andar agora e não fica mais. Pega no dicionário, pega lá no Aurélio, vai ver o que é convencido e convertido. Sabe o que o convertido faz? O convertido, ele produz fruto, e frutos que saltam para a vida eterna. Tem gente aqui convencida, amém, mas o convencido está convertido. Tem gente convertida aqui agora? Tem uns convertidos aqui agora? Tem gente convertida aqui agora? Tem gente convertida aqui agora? Tem gente convertida em nome de Jesus, amém? Então os convertidos creem no que ele falou. Então, pastor, eu tenho a minha esperança renovada. Tem luta? Tem. A irmã ali agora foi lá para Ponte da Serra. Qual é a luta? Não é, irmã? Mas sabe por quê? Ele te trouxe aqui para renovar a sua esperança, irmã Luzinete. A minha esposa está lá cuidando das crianças. Amanhã vai para lá. É na esperança de Deus. A Jaqueline chegou lá e disse: pai, eu me assustei com o joelho do Wilson. Está desse tamanho, pai. Eu disse: eu tenho esperança. Estou indo para lá, vou ungir. Deus vai curar, já está curando lá em nome de Jesus. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança na vitória do irmão Sandro. Eu tenho esperança. Estou orando pelo irmão Elton, a irmã Magna Elton. Vai voltar. O Felipe vai voltar em nome de Jesus. Amém. Você tem esperança do quê? Qual é a tua esperança? No que você está pondo agora? Tem alguma coisa que você pôs a esperança em Deus aqui agora? Tem? Então traga até a cruz e saia do teu lugar e venha com tudo em nome de Jesus, crendo agora. Saia do teu lugar, venha com esperança em nome de Jesus. Venha com esperança em nome de Jesus, porque somente os que esperam no Senhor. Vem com esperança, vem com tudo para o Senhor. Vem com tudo crendo. Não venha duvidando, pode vir, venha mais à frente. Não venha duvidando, não venha pensando, não venha conjecturando, não venha elaborando os seus planos. Tira tudo isso e só traga com esperança em Deus. Só em Deus. Sabe por quê, meu irmão? Eu tenho uma palavra profética do Senhor que eu recebi em minha vida. Escuta qual foi. Um dia eu vou estar num púlpito. Vai ter um concílio. Sábado passado. Porque hoje foi a ordenação do André, do filho do primeiro pastor ali. Aliás, filho do pastor da primeira igreja batista de Rondonópolis. Fui lá participar do concílio, fiz o exame de teologia do menino. Menino aprovado, com louvor, tal. Ele disse: pastor, tu apertou demais.
Eu falei, eu só queria pensar numa teologia atual, numa teologia moderna, numa teologia que responde aos anseios da igreja. E aí trouxe dados, quando foi o primeiro concílio, lá nos Estados Unidos, qual que tem sido mudado, porque estava tudo aquilo prontinho. Só pegar e responder. Eu falei, não, vamos trabalhar isso para o seu futuro, para marcar uma nova etapa. E ao terminar, vi uma irmã, uma senhorinha de oração. E quando eu ia para o lanche, ela veio. Ela era amiga do pai da irmã Elci, quando aquela igreja foi fundada. Ela esteve aqui orando há mais de 30 anos atrás. E ela disse, o senhor que está pastoreando em Alto Araguaia? Eu disse, sou, pela misericórdia do Senhor. Ela olhou para mim e disse assim, pastor, não tinha nada a ver com a pergunta. Ela disse, você vai ordenar um dos seus netos, e você que vai botar a mão no dia da oração do seu neto. Lá no Paraná, eu recebi uma palavra profética dessa. Aqui eu vou para Cuiabá, e quando eu vou subindo o seminário, com a minha família para posar lá, Vilso, Marine, todos nós, era muito para gastar no apartamento. As malas, o Vilcinho para e pergunta assim, vovô, é aqui que eu vou estudar? Eu disse, você vai estudar aqui, Vilcinho? Eu, por aqui? Não, aqui na escola. Ele disse, vovô, não é aqui que o senhor estudou? Não é o seminário? É aqui que eu vou estudar. Você sabe, Deus usa um culto como esse para dizer para nós, não está tudo perdido, não está tudo acabado. Deus usa um culto como esse para renovar nossa esperança. Você não fez essa faculdade porque você fez, foi Ele que te deu. Você não está nesse trabalho porque você está, foi Ele que te colocou aí. Você não está nesse casamento porque você está, foi Deus que te casou. Você não está então lutando e estudando porque você está. Você não está aqui na igreja por estar. Você está aqui porque Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele te trouxe aqui nessa noite, no dia da sua palavra, para celebrarmos isso. Ainda há esperança.